Peço licença à igreja nessa noite, mas hoje eu não vou continuar na exposição no livro de Josué. Nessa noite eu quero refletir algumas coisas com os irmãos. Não é todo dia que a gente chega a 20 anos na frente de uma igreja, e a gente chegou a 21 anos. Isso é um pouco raro no ministério pastoral. E nesses 21 anos, graças a Deus, a gente nunca teve um escândalo na nossa igreja. Graças a Deus, a gente batizou muitas pessoas. A gente restaurou muitas famílias. Muitas pessoas foram libertas através da nossa igreja. Através da nossa igreja, muitos projetos começaram aqui no estado de Goiás, no Brasil, no mundo. Nossa igreja foi pioneira em enviar os primeiros missionários para a China. Os primeiros missionários brasileiros que se estabeleceram na China saíram daqui da nossa igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque são muitas coisas que a gente tem na memória. Hoje não é uma data qualquer, hoje é uma data que para mim é uma data importante. Lá atrás eu pensei assim: Senhor, a minha vida está disponível por 20 anos. E por 20 anos. E eu refletindo muito desde o ano passado sobre tudo isso, sobre todos esses anos e sobre tudo que aconteceu. Isso aqui é um milagre maravilhoso do Senhor, mas mais do que esse prédio, a vida de cada um aqui é um milagre. Eu parar, olhar os olhos e olhar a mente, olhar a fisionomia, e lembrar dos pedidos de oração, e lembrar das coisas que a gente já viveu junto. Com muitos aqui a gente derramou lágrimas juntos, com muitos aqui a gente se preocupou muito, com muitos aqui a gente viu verdadeiros milagres acontecendo em suas vidas. Vidas que entraram por aqui e estavam realmente muito mal. Pessoas que chegaram aqui muito machucados por todo esse sistema religioso, por todo esse sistema medíocre de igreja, por todo esse sistema perverso de exploração da fé. A gente teve pessoas que chegaram aqui que foram amaldiçoadas por pastores, que pastores ligaram para mim falando horrores dessas pessoas, e que eu nunca compartilhei, nunca falei nada, nunca conversei nada. E tem muitas coisas que a Soraya fala: uai, você estava sabendo disso? Estava. O ministério pastoral é um desafio solitário. É incompreensível. As pessoas não compreendem o coração de um pastor. Ao longo desses anos, a gente se machucou muito também. E a gente se machucou muito com a ingratidão. A ingratidão, eu acho que é o pior sentimento de se sentir, de se ter. De pessoas que foram embora e nem deram um tchau. Isso para mim é muito significativo. O dia que você quiser ir embora, deixa eu dar um tchau, deixa eu dar um abraço, um até breve, porque para onde a gente está indo vai ser uma eternidade toda. Então eu sempre penso assim, foi sem dar um tchau. E teve muitos que o último tchau foi dado a mim. Hoje de manhã, eu estava conversando com a irmã Leila, e eu olhando para a sobrinha dela, e me veio lá atrás a imagem da mãe da irmã Leila. E a mãe da irmã Leila, o último domingo de vida dela, ela veio na igreja, ela me deu um abraço e falou assim: eu te amo muito, meu filho.
E eu falei para Lauane, hoje de manhã, eu lembro a primeira vez que você veio nessa igreja e você sentou no colo da sua avó. Hoje ela é uma moça enorme, né? Quem sabe de quem eu estou falando sabe que ela é enorme. E é assim o coração do pastor. Alguém já disse que coração de pastor é como uma rodoviária. Tem gente chegando, tem gente indo embora. É despedida e é receber pessoas. E eu me perguntando nesse tempo todo ao Senhor, Senhor, e agora? 20 anos, começamos do zero, tantas coisas foram acontecendo, e agora? O que o Senhor quer? O que o Senhor pretende? O que o Senhor deseja com a minha vida, com a vida da minha família? E eu tenho orado muito a Deus, porque a obra é do Senhor Jesus, a obra não é de homens, não é de homens. O inimigo já me cirandou várias vezes. E uma vez ele me cirandou falando que uma pessoa chegou e ficou, não, a comunidade é você, a comunidade é você. Eu falei assim, não. Me deu vontade de falar igual Jesus, vai-te reto, Satanás. Mas eu não falei porque, primeiro que eu nem sou Jesus, mas a vontade era isso. Eu não compartilho. E eu não quero a glória que não é minha, porque eu não tenho glória nenhuma. A glória sempre é do Senhor Jesus. A glória é dele. A minha vida é dele. Quem me chamou foi ele. E quando você ouve a voz de Deus, você não tem dúvida da voz de Deus. Você não tem medo quando você ouve a voz de Deus. Deus fala comigo de muitas maneiras, principalmente pela palavra de Deus. Mas Deus fala comigo principalmente com as crianças. É tão interessante essa minha experiência, irmãos, com crianças. E os irmãos sabem que isso é a menina dos meus olhos na igreja, são as crianças. Eu penso que nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam vir para a igreja e falar assim, não, lá é a minha casa, lá eu tenho, eu fico meio grilado com alguns pais que falam assim, eu vou chamar o pastor aqui para você. Aí eu já falei para uns assim, se o pastor chegar eu vou falar para você, grita mais alto. Mas nós temos que olhar muito sério para as crianças. Hoje é uma palavra, tá, irmãos? Não é uma pregação. Me perdoem por isso. Mas é uma palavra do coração. Das coisas que eu vejo e das coisas que eu entendo que sejam as prioridades para daqui para frente, para nós como igreja, como povo de Deus. Eu não preparei essa palavra, eu pedi realmente para Deus que Deus me usasse da maneira como Ele quisesse. Eu passei por muitos versículos e pensei, eu falei, eu vou falar do coração mesmo. E quando eu falo das crianças, queridos irmãos, essa semana eu recebi um vídeo e me assustou muito de uma nova droga que foi criada que se chama iTozer. É uma música e que ela tem efeitos alucinógenos, tem efeitos mais potentes que a própria cocaína. Pais, celular não é coisa de criança, não é coisa de criança. Não deixe o seu filho sozinho. Monitore. Até os 18 anos, você tem que monitorar o celular do seu filho. Até os 18 anos. Tudo. Monitore sempre. Se você não sabe, o Google tem um negócio que chama Google Family.
Então, tudo que o seu filho estiver fazendo, você sabe o que ele está fazendo. E você pode bloquear. As minhas filhas não sabem, elas estão reclamando para mim. Pai, a internet está ruim, a internet está ruim. Eu estou com a minha boca calada. Hoje elas estão ficando sabendo. Pais, tenham responsabilidade com seus filhos. Com quem eles ouvem, o que eles ouvem. Quem são os amigos dos seus filhos. O inimigo quer roubar os nossos filhos de nós. O projeto nefasto e diabólico que está sendo implantado neste mundo visa atingir as crianças. Lá nos Estados Unidos, o prefeito, o governador lá da Flórida, criou uma lei contra a ideologia de gênero. E a Walt Disney está entrando contra e massacrando de todas as maneiras contra esse homem. E tem gente que acha essas coisas bonitas, e não é. Nós precisamos olhar para as crianças, não só para as nossas. Existe uma demanda reprimida aqui, Goiânia, a grande Goiânia, de pelo menos 10 lares batistas, para atender crianças. Meninas de 12 anos estão sendo abusadas. Meninas de 9 anos, a Soraya atendeu uma menina de 9 anos. 9 anos. 9 anos é uma criança. Eu penso que nós temos que olhar com muita seriedade as crianças. Nós precisamos ter o nosso ministério infantil funcionando, nós precisamos de gente capacitada, de gente interessada. Caso você não saiba, quase todas as irmãs que são voluntárias no ministério infantil, quase todas têm pedagogia, são professores, são pessoas capacitadas, fazem isso voluntariamente, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais pessoas para cuidar das crianças. A igreja precisava ter uma colônia de férias chegando o mês de julho para arrebanhar as crianças todas dessa região, para essas crianças todas ficarem aqui dentro da igreja, com atividade para elas, com brincadeiras para elas. Criança de 16 anos está suicidando aqui perto de nós. A gente tem que olhar para as crianças, a gente tem que olhar para a juventude. E isso é difícil demais. Eu vejo que a minha comunicação com as minhas filhas, eu considero ainda uma comunicação boa. Mas, às vezes, eu pego elas conversando entre elas e eu já não estou conseguindo entender o que elas estão dizendo. Porque este mundo está completamente acelerado. E ele não está acelerado para as coisas boas, porque quem está fazendo as coisas neste mundo está interessado principalmente em destruir a família, porque se destrói a família, o que acontece? Você destrói o ser humano. E aí vão colocar quem para ajudar o ser humano? O Estado? O Estado que a gente não sabe se daqui a 20 anos vai ter uma previdência social nesse país? Alguns anos atrás eu li um livro de uma pessoa, de um pesquisador, que ele falou assim que o Estado deveria garantir apenas um salário mínimo na sua previdência. Então você fica pensando que você está pagando para você ter a sua previdência lá na frente. O Estado não vai garantir isso. Não vai garantir isso. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá na Ucrânia. Não é um genocídio. Que lá é um genocídio. Uma nação está destruindo a outra nação e ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada. O povo batista se reuniu na Igreja Batista de Prudentópolis,
junto com a Primeira Igreja Batista de Curitiba, junto com a Convenção Batista do Paraná, junto com a Convenção Batista Brasileira, e nós recebemos 65 famílias de ucranianos. Vieram para o Brasil 300 famílias ucranianas, refugiados. Dessas famílias, 65 estão nessa cidade. O pastor Pascoal Piragini disse essa semana que ele estava na cidade, eles estão alugando as casas onde eles vão morar, eles estão preparando a estrutura educacional para essas famílias que estão chegando, e só vem mulheres e crianças e velhos e velhas. Os homens e os jovens estão morrendo na Ucrânia. Nós não podemos ser uma igreja que se preocupa só com a gente. Nós temos uma missão muito grande. Nós temos um desafio muito grande. Esse mundo está avançando caoticamente para a destruição perversa das famílias. Não deixe isso acontecer. Não se acostume com divórcio. Não converse sobre divórcio. Porque essa palavra não deve existir em nossas famílias. Não deve existir isso. Nós precisamos aprender a caminhar a primeira, a segunda, a terceira, a 15ª, a 1000 caminhadas diferentes. A gente tem que aprender a perdoar, 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 perdoar. É essa que tem que ser a nossa visão, o nosso propósito. E essa para mim é a segunda grande preocupação que a igreja precisa ter: família. Você tem que entender que aqui não é um lugar de evento, aqui é um lugar de pessoas que querem olhar para você e querem se preocupar com a sua vida. Não é para ficar xeretando a sua vida, não. É simplesmente para ficar preocupado com você, para que você tenha alguém em quem você possa ligar e possa orar com você, possa participar com você. Ao longo desses 20 anos de ministério, eu não sei quantas vezes a gente, como igreja, a gente pagou todo o serviço funeral de pessoas que eram ligadas à igreja. A gente ajudou pessoas com remédios. A gente ajudou pessoas pagando consultas. Porque igreja não é um evento. Tira isso da sua cabeça. Igreja é envolvimento, são pessoas que cuidam de pessoas, são pessoas que adoram ao Deus vivo, são pessoas que olham para o Deus vivo, são pessoas que se preocupam com o outro. É isso que é a igreja. Se envolve, abrace, preocupe-se, participe, saiba o nome da pessoa que está sentada do seu lado, conheça um pouquinho da história. Essa semana eu levei a minha mãe no médico. O médico olhou para mim, a primeira coisa que ele me perguntou: você tem quantos anos? Eu falei: 49. Sua mãe? 89. Ela vai fazer 90? Eu falei: vai fazer 90 agora. E todos aqui já estão convidados para o aniversário de 90 anos, dia 14 de outubro. Todos estão convidados. Vai ser um culto aqui na igreja de gratidão a Deus pela vida da minha mãe. 90 anos de vida que ela vai completar em nome de Jesus. Vem para participar mesmo. Eu vou preparar ela para ela dar o testemunho dela, ela começar a contar as histórias. Então você vem sem hora para ir embora, tá bom? Que ela vai contar da época que ela conheceu o presidente Castelo Branco, e que ele era um homem muito bonito, e quando meu pai foi preso, e quando a gente veio para Goiás. Ela vai contar. Se eu conto história, minha mãe conta muito mais. Foi com ela que eu aprendi a contar história. E aí esse médico virou e falou assim: as pessoas estão envelhecendo. Eu falei: estão. E queridos, você vai envelhecer. Nós vamos envelhecer. Eu liguei para um pastor essa semana, falei para ele: oi pastor, estou com saudade do senhor. Aí ele falou para mim assim: ô meu filho, nem os meus filhos me ligam.
Nós precisamos olhar com outro olhar para a velhice, irmãos. Nós precisamos estar preocupados com isso, no envelhecimento, com os idosos, com as viúvas. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar com carinho, atenção para as necessidades, para aquilo que eles precisam. E irmãos, hoje eu sentei para almoçar com o irmão Abreu. O Divino, senta aqui, pastor. Eu falei, não, vou sentar aqui para pegar sabedoria. Irmãos, nós precisamos cuidar bem das pessoas mais experientes. Nós precisamos dar atenção, amor e carinho. Isso começa dentro das nossas casas. Isso começa com a gente. E a igreja precisa ser ícone nisso. E nessa minha palavra e nessa minha reflexão, eu digo para os irmãos essas minhas 3 grandes preocupações: crianças, famílias e idosos. Lá atrás me falaram que eu era louco de querer ter uma igreja aqui nesse bairro. Se Deus me conceder força nesses próximos 20 anos, eu quero concentrar a minha força e minha energia para a gente ter um lar batista aqui em Goiânia. A gente já tem um lar de idosos que eu quero dar mais atenção. O filho da irmã Sirlene tem uma história muito bonita, mas parece que toda vez que é para ele vir aqui falar, dá um problema. É o irmão. E eu falei para a irmã que eu quero ir lá numa sexta-feira fazer uma janta lá na casa desses idosos. São 6 idosos que o filho dela tirou das ruas e moram lá nessa casa. Eu quero ir lá para a gente fazer uma janta, para a gente bater um papo com eles e a gente trabalhar com eles. Que talvez a gente não crie, mas a gente ajude. Mas eu quero também construir casa para os pastores. Me parte o coração. Todos os meses eu levo 2 cestas básicas para pastores já jubilados, que a pensão deles, que vem do governo, não dá para chegar nem na primeira semana do mês. E se lá atrás eu falei para a igreja que eu queria ter o projeto sede, e que eu não sabia quanto tempo levaria, mas eu começaria a orar por isso, e que um dia Deus realizaria isso, e hoje você está aqui nessa noite, então saiba que Deus faz milagres. Deus fez um milagre. Nós estamos aqui pelo milagre das mãos do Senhor. E nos próximos 20 anos, se você quiser entrar numa aventura, você e a sua família, da gente fazer aqui ser um grande centro de cuidado com crianças, de cuidado de famílias e de cuidado de idosos. Eu entendo que essas precisam ser as prioridades de uma igreja. Eu entendo que essas, tirando, é lógico, permanecendo com as nossas principais bases como igreja, e a nossa principal base é a Bíblia como regra de fé e de prática. A nossa segunda base é a igreja ser um local família, não local de eventos. A igreja sendo relevante no seu tempo. E ser relevante para mim é um preço que entendo que precisa ser pago por todo o povo de Deus, porque senão a igreja vai cair no ostracismo e a igreja vai se acabar ao longo desses anos, porque a igreja de evento, ela passa, porque o evento te dá um frenesi hoje, mas não é constante. O que permanece, de fato, é a palavra de Deus e relacionamentos verdadeiros, relacionamentos profundos. Essas 3 bases são as bases norteadoras do meu ministério.
A Bíblia, a família e principalmente a relevância da igreja nas suas ações e nos seus discursos. Que esse seja o nosso desafio, que esse seja o nosso propósito, que o nosso olhar seja para isso, que a gente entenda isso, que para acontecer essas coisas a gente vai precisar de recursos humanos, os principais recursos humanos. Vamos precisar de gente para ajudar, de mil e uma maneira. O que eu posso ajudar, pastor? O que você sabe fazer? É você que tem que me dizer o que a gente precisa fazer, porque eu também não sei, mas eu sei que a gente pode fazer algo de muito diferente, porque me incomoda, pessoas que fazem parte de igrejas aqui em Goiânia, igrejas aonde o pastor anda de carro do ano, carro importado do ano, que custa 400 mil, 250 mil, 300 mil, e essa igreja não tem uma preocupação social verdadeira, não tem uma preocupação com as crianças, não tem uma preocupação com os idosos, ou se pelo menos se preocupasse em ajudar o Hospital do Câncer. Essas para mim são as prioridades, essas para mim são as verdades que a igreja precisa se manifestar, precisa se pronunciar. Um dia a pessoa me perguntou: pastor, qual o tamanho da igreja que você quer? O tamanho que Deus quiser. Amém, igreja? Amém. Diga isso sempre para você. O tamanho que Deus quiser. É isso que me preocupo. Eu me preocupo assim. Quem entrar aqui tem que receber um fio de esperança, um fio de amor, um fio de fé. Mesmo que eu não esteja com fé e não esteja com esperança e não esteja muito bem, mas eu peço que Deus me use para dar sempre uma centelha de fé, esperança e amor a cada coração. Eu não preparei uma pregação. Eu pensei hoje em abrir o meu coração aos irmãos e dizer para os irmãos que eu tenho uma grande honra, uma grande alegria de ser pastor da comunidade batista. Se os irmãos me tolerarem por mais alguns anos, nós vamos fazer com que as nossas crianças, com que famílias e com que pessoas mais experientes possam ser cuidadas com amor, com fé e esperança. Não fique por aí mais, pare de ficar pulando, fica firme, vamos ficar firme, vamos construir algo sólido, vamos construir algo verdadeiro para a glória do Senhor Jesus. Nunca será para o pastor. Aliás, esse título não serve para nada. Sempre será para aquele que resolve todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Que Deus nos dê graça, amém, irmãos? Que Deus nos dê força, amém, irmãos? Que Deus nos dê todo o recurso necessário, amém, irmãos? Então Deus vai fazer sua vida prosperar daqui para frente. Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Se esses sonhos são de Deus, quantos aqui acham que esses sonhos são de Deus? Diz amém. Se esses sonhos são de Deus, o recurso vai vir de você, não vai vir do governo. Não vai vir de governo. E se vai vir de você, é porque Deus vai fazer você prosperar em nome de Jesus. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar inteligência, que você vai chegar aqui e vai falar as coisas para mim e eu vou aprender com você. Amém, irmãos? Não é assim, pastor Wesley? É assim. As pessoas acham que é a gente que faz. Não. A gente é só um instrumento. A gente é um instrumento que Deus sopra para cá, sopra para lá. Mas o importante é sempre seguir o sopro de Deus. Amém? Levante suas mãos assim e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pelos 21 anos dessa igreja, Senhor. Eu te agradeço por cada família aqui, ó Deus, que está reunida, por cada família que passou. Eu te agradeço, Senhor,
por cada mover que o Senhor fez entre nós. E eu rogo nesta hora, que o Senhor nos dê toda a sabedoria, toda a graça, toda a força, para fazermos, ó Deus, com que o Teu reino cresça e prevaleça sobre todo esse império do mal. Dá-nos hoje a Tua graça, dá-nos hoje uma porção de fé, dá-nos hoje uma porção do Teu agir em nossas vidas. Amém, amém e amém.